Então, boa tarde a todos vocês. Nós hoje vamos estudar plano cartesiano. Eu acredito que todo mundo já tenha ouvido falar sobre ele, mas se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade, fazer as perguntas de vocês, tá bem? E aí a Sim. gente começa. Oi. Diga. Eu falei sim. Quando estudamos o conjunto dos números reais, verificamos que o número zero fica localizado entre os números reais positivos e os números reais negativos. Como no exemplo da reta a seguir. Vocês têm uma reta, nessa reta numérica o zero está aqui no meio. Tudo que fica depois do zero são os números positivos e quem fica antes do zero são os números negativos, certo? Sim. Quando estudamos a geometria plano-euclidiana, verificamos que o plano é uma região geométrica que possui duas dimensões, comprimento e largura. Pode ser representado pela figura a seguir. Isso aqui é uma figura plana, a representação de um retângulo. Foi o matemático filósofo grego-francês René Descartes, o criador da parte da matemática que relaciona as ideias de álgebra com a geometria, chamado de geometria analítica, em sua homenagem pelo sistema de coordenadas que foi chamada de plano cartesiano. E o que é o plano cartesiano? É um quadrado formado por região geométrica plano, cortado por duas retas perpendiculares, onde essa reta aqui, ó, que está na horizontal, encontra com a reta da vertical e formam quatro ângulos retos. Ou seja, são retas perpendiculares que formam ângulos de 90 graus entre si. Este é o plano cartesiano. O plano cartesiano é dividido pelas retas em quatro regiões. Essa primeira região é o primeiro quadrante, aqui está o segundo quadrante, aqui o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. A reta horizontal é chamada de eixo das abscissas, representada por x, x pertencente aos reais. Então, essa reta deitada aqui é sempre o eixo x, a abscissa. E a reta vertical é chamada de eixo das ordenadas, representada por y, onde y pertence aos reais, eixo das ordenadas. Então, vamos ver se a gente consegue entender. A reta horizontal é o eixo... Gente? A reta horizontal é o eixo... Quem? Meninos? Como é o nome do eixo da reta horizontal? Tá travando. A reta horizontal é o eixo... Como é o nome dessa reta aqui? Abscissa. É das abscissas, o eixo X. E a reta vertical, essa que fica em pé, é o eixo... Ordenadas. Das ordenadas, ou eixo Y. Muito bem. Com isso, nós podemos encontrar os sinais de cada reta. Denomina-se de par ordenado o par XY, no qual o primeiro elemento pertence ao eixo das abscissas e o segundo elemento pertence ao eixo das ordenadas. Então, sempre assim. Primeiro é o eixo de X, depois o de Y. O ponto de encontro dessas retas, X e Y, é chamado de origem e é representado pelo par ordenado 0, 0. Então, aqui, onde elas se encontram, as duas retas, é o ponto 0, 0. Ou seja, X igual a 0 e Y igual a 0. Nessa situação aqui, representação dos sinais da abscissa e da ordenada em relação aos quadrantes. No primeiro quadrante, olhem para o desenho. No primeiro quadrante, aqui nós vamos ter, ó, o eixo X e o eixo Y.
Tudo que fica para cá do x é positivo. E o que fica para cima é positivo. Então, no primeiro quadrante, o valor de x, aí o valor do par ordenado é positivo. Já no segundo quadrante, tudo que fica antes desse ponto é negativo. E o que fica no y para cima é positivo. Então, no segundo quadrante, o par ordenado x e y vai ser x negativo e y positivo. No terceiro quadrante, tudo que fica antes do x, ó, para cá, antes do zero, no x, é negativo. E para baixo no y também é negativo. Então, terceiro quadrante, par ordenado, x e y, os dois negativos. Já no quarto quadrante, olha aqui. Aqui no quarto quadrante, nós vamos ter x positivo, para cá, e y negativo. Então, é preciso a gente saber quais são os sinais de cada um dos quadrantes. Observe, primeiro quadrante, x mais, y mais. Segundo quadrante, x menos, y mais. Terceiro quadrante, x menos, y menos. Quarto quadrante, x mais, y menos. Alguém quer perguntar até aí? Bora fazer as perguntas. Vamos, gente, manda as dúvidas no chat. Meninos? Pode repetir, porque eu não consegui escutar, porque Tá travou. bem. Eu estou dizendo que como as retas se encontram, aí você vai observar o sinal de cada um desses pontos. No primeiro quadrante, os valores de x é positivo e o valor de y também é positivo, então é mais e mais. No segundo quadrante, para cá, ó, para trás, o x é negativo e o y é positivo. Já no terceiro quadrante, essa parte aqui, tudo que vem antes do zero, ó, x negativo, y negativo. E o quarto quadrante, x é positivo e y negativo. Tudo bem? Deu para entender? Gente? Deu sim. Tá. Continuando. Representação no plano cartesiano. Muito bem. Sempre eu escrevo primeiro o valor de x, que é a abscissa, e o valor de y, que é a ordenada. Esse ponto aqui em cima, o ponto Z. Quanto é o valor de x no ponto Z? Aí você desce, 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 desce. X é igual a quanto, meninos? Quanto é o x? Aqui o Z, ó. X é quem? 4. E no y, o x vale quanto? Ó, igual com o y. O Z vale quanto? Quanto vale Z? No y? 5. Qual foi o ponto que eu formei? Para eu formar o ponto, eu coloco o valor de x e o valor de y. Então, vai ser 4 para x e 5 de y. O ponto Z é 4 e 5. Se eu escrever 5 e 4, fica errado. Então, presta atenção, anotem no seu caderno. No plano cartesiano, na hora de escrever os pontos, primeiro você coloca o valor de x e depois aqui é o valor do y. Primeiro x, depois o y. Querem perguntar aí? Gente? Posso Não. continuar de boa? Pode. Ok. Então, vamos lá. Nesse caso, olha o ponto A, o aviãozinho. Quanto é que vale o ponto A? Primeiro você olha para o x. Quanto é? 4. E o y? 3. Quanto é o ponto A? 4 e 3. Se eu colocar 3 e 4, tá certo ou tá errado? Errado. Tá errado. Esse ponto A está em qual quadrante? No primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto? Qual é o quadrante?
Quem sabe me dizer? O ponto A está em qual quadrante? Vamos, gente. Tá todo mundo positivo. Esse quadrante aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto? O aviãozinho está em qual quadrante? Ana Ruth, Gustavo, Thaís, Andréia. Bora? 4. É o primeiro quadrante, o ponto A está. Agora vamos ao próximo. Olha esse desenho, olha o carrinho. O carrinho está no ponto B. Qual é o ponto B? Primeiro você olha para o X. Marca que número? Gente, o ponto B vale quanto em X? Meninos? Menos 5. Menos 5. E no Y? O ponto B mede quanto no Y? 5. Vamos, gente. É 5. Então, quem é o par ordenado do ponto B? Menos 5 e 5. Cuidado na hora de colocar, porque o sinal negativo ó, do X, se eu errar o sinal, eu perco a minha questão. Aí eu pergunto a vocês, ó, o ponto A está no primeiro quadrante. E o ponto B está em qual quadrante? Como é o nome desse quadrante aqui? Gente, o avião está no primeiro quadrante. O ponto B está em qual? Olha aí de novo. Como é o nome desse aqui, ó? Gente, onde é que está o carrinho? No segundo quadrante. Muito bem. Agora vamos mais um. Olha só. O ponto C está em cima do 6, no eixo X. Quando isso acontece, de eu ter um pontinho em cima do X, quer dizer que o valor do Y vai ser 0. Por quê? Porque quando eu ligo o 6 do X para o Y, você vai ter aqui o ponto 0, que é o ponto de encontro. Então, o ponto C está em cima do eixo da abscissa, em cima do eixo, nem pertence ao primeiro, nem ao segundo, não pertence ao terceiro, nem ao quarto quadrante. Simplesmente é um ponto em cima do eixo da abscissa. E o ponto C tem par ordenado 6 e 0. Olha o próximo. Olha o ponto D aqui. De novo, o ponto A está no primeiro quadrante. 4 e 3. O ponto B está no segundo quadrante. Menos 5 e 5. O ponto C está em cima do eixo X. Então, Y é igual a 0. E o ponto D, onde é que está o gatinho? Em cima do eixo. A bolinha do D está em cima de que eixo? Gente. Ó. O D está no eixo. Quem é, gente? Esse vermelho é o X ou o Y? Vamos, meninos, liga o microfone. Y. É o Y. Quando você tiver o ponto no eixo X, o Y é 0. Quando você tiver um ponto em cima do Y, é porque o X aqui é igual a 0. O ponto D está em cima do eixo da ordenada Y, então o valor de X é igual a 0. Quem são as coordenadas de D? 0 e 4. Aqui, ó, mais um ponto. Ponto E, de novo, ponto A no primeiro quadrante, marcando 4 e 3. Ponto B no segundo quadrante, marcando menos 5 e 5. Ponto C em cima da ordenada, não, em cima da abscissa, 6 e 0. Primeiro, sempre você deve falar o valor de X. O ponto D está em cima da ordenada. Então, é 0 e 4. Primeiro o X, depois o Y.
Nesse caso, o ponto E está em cima de quem? Onde é que está aqui o pedaço da torta? Quem é o ponto E? Está em cima do eixo X. Quem é ele? Gente, olha a bolinha vermelha. Vamos, gente, participa. O ponto E está em cima do menos 4. Se está em cima do menos 4 do X, o valor de Y é igual a? Ó, aqui, ó. É igual a 0. Então, o ponto E vai ser menos 4 do X e 0. Vamos continuar nosso desenho. Olha como está ficando bonito. O ponto F está aqui embaixo. Olha o som. Primeiro você olha para o X. O ponto F está no terceiro quadrante. O ponto A está no primeiro quadrante. O ponto B está no segundo quadrante. E o ponto F está no terceiro quadrante. O C e o E está em cima do eixo da horizontal, o eixo da abscissa, e o D está em cima da ordenada. Agora, observe aqui o ponto F. O ponto F está no X. Quem é o X do F? Vamos? Menos 3. Menos 3. E o Y do F? Menos 5. Menos 5. Terceiro quadrante, ó, negativo no X, negativo no Y. Quando eu for fazer esse par ordenado, coloca dentro dos parênteses, separa com a vírgula. Primeiro o valor de quem? Primeiro é o valor do? X. Depois é que coloca o valor do? Y. Muito bem. Eita, menina, eu quero ver vocês participando, gente. Agora veja, o ponto G, cadê o ponto G? Olha ele aqui, a casinha. Está em cima do X também. Se está em cima do eixo X, do eixo da abscissa, quanto mede o valor do zero? Aliás, do Y. O Y também é zero. É zero. Toda vez que você tiver um ponto no X, o Y é zero. Quando eu tiver um ponto no Y, o X é zero. Quem é o par ordenado do ponto G? Menos 6 e 0. E agora nós vamos ver se vocês entenderam. Vocês vão só encontrar para mim, tá bom? Quero todo mundo participando. Vamos lá. O ponto A. Quem é o ponto A? É a maçã. Olha ela aqui. Maçã. Onde se encontra a maçã? Aí primeiro você olha o X. Menos 2 e o Y. 4. Menos 2 e 4. Está em qual quadrante a maçã? Como é o nome desse quadrante aqui? Segundo quadrante. Segundo quadrante, X negativo e Y positivo. Muito bem. Ponto B. O ponto B é a abelhinha. O ponto B está em cima do eixo da abscissa. Quem é o ponto B? Quem é a abelhinha? Gente, como é que eu formo o ponto B? Olha ele aqui, ó. Está em cima do menos 5. Vai ser quem? Menos 5 e? 0. E 0. Agora nós vamos para o martelo, ponto C. Ponto C, martelo, martelo. Aqui ele. Qual é o quadrante do martelo? Meninos? 6 e 5. 6 e 5 é a ordenada aí, o par ordenado. Agora, qual é o quadrante? Primeiro, segundo, terceiro, quarto? Primeiro. Primeiro quadrante. Será possível que aqui só tem Thaisa hoje, pelo amor de Deus? Estão me deixando estressada já. Olha aí o peixinho, ponto D. Todo mundo olhando para o peixinho. Cadê o peixinho? Olha aqui. Qual é o par ordenado do peixinho? Primeiro X, 5 depois do e 1. Y. 5 e 1. Qual é o quadrante do peixinho? Primeiro. Muito bem. Agora eu vou botar só mais um para ver se entender. A âncora está em qual quadrante? Terceiro? Terceiro quadrante. E o lápis? Quarto? Muito bem, é isso aí.
Continuando, nós vamos só nos divertir com as aulas. Vamos localizar no plano cartesiano x, cartesiano y, os pontos A, 2 e menos 3. Como é que eu faço para desenhar 2 e menos 3? Eu faço o plano cartesiano. Você coloca 0, 1, 2, 3, 4, vai numerando todo bonitinho. Aí 2 e menos 3, 2 do x, ligando para o menos 3 do y, ponto A. Ponto B, menos 5 e 1, você vai ligar o menos 5 do x para o 1. Note que o ponto A, 2 e menos 3, está no quarto quadrante. E o ponto B, menos 5 e 1, está no segundo quadrante. Agora, vamos localizar os pontos A e B, menos 5 e 0, 0 e 4. Nesse caso, o ponto A, menos 5 e 0, o menos 5 vai ficar no x, porque o valor de y é 0. Já no ponto B, 0 e menos 4, o ponto vai ficar no menos 4. Por quê? Porque o x é 0. Terceiro, no mapa mundi a seguir, temos a localização geográfica de alguns lugares. Estão representados pelas letras A, B, C, D e E. Identificar as coordenadas geográficas dos lugares representados pela letra A e B, a partir dos conceitos estudados sobre o plano cartesiano, utilizando também a latitude e a longitude, respectivamente, dos pontos dos lugares propostos. Observação, que é latitude? É a distância média em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação à linha do Equador. E a longitude? É a distância média em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Nós vamos ver aqui o mapa mundi e vamos entender. Ó, latitude em relação à linha do Equador, eixo X. Longitude em relação ao Greenwich, eixo Y. Então, vocês vão olhar, a linha do Equador vai ser sempre o ponto zero, aqui essa linha igual com zero. E o Greenwich vai ser também essa linha aqui, ó, Y, que é o do zero. Qual a localização desses pontos? Vamos olhar o ponto A primeiro. Em relação ao X, olhe para o ponto A. Desce. Ó, o ponto A está no 80. Aí aqui, igual com o Y. 40. Então, o ponto A é 80 graus, 40 graus. Está aqui, ó, na região dos Estados Unidos. Agora, olha o ponto B. O ponto B está no Brasil. Em relação à distância, o ponto B está, ó, em relação ao X, 40 graus e o Y, 20 graus. Aí ele mostrou para nós, ó, leste, oeste, norte e sul. Essa é a divisão. Traçando o plano cartesiano, vocês vão ver que o ponto A, 40 graus ao norte e 80 graus ao oeste. Ponto B é a latitude 20 graus ao sul, longitude 40 graus ao oeste. É assim que o pessoal que trabalha na marinha se localiza quando está no oceano. Vocês sabiam disso? Que o estudo é feito dessa forma? Pois é, desse jeitinho. Agora vamos ver se a gente consegue entender para nos preparar para a nossa atividade. Plano cartesiano a seguir, estão localizados alguns pontos. Determina as coordenadas dos pontos. Ponto A, aí eu vou vir aqui, ó, igual com X, 1, 2, 3. Igual com Y, 1, 2, 3 e 2. Ponto B, igual com X, 1, 2, 3. Igual com Y, 1, 2, 3. 3 e 3. Só que como aqui o X é negativo, vai ser menos X. Aí o ponto C está no encontro dos dois, 0, 0. Ponto D, menos 1, menos 2, menos 3 do X. Menos 1, menos 2, menos 3 do Y. Menos 2 do Y. Então, ponto D, menos 3 e menos 2. E o ponto E está no 1 do X e menos 3 do Y. Ponto A está no primeiro quadrante. Ponto B no segundo. Ponto C no terceiro. E ponto E no quarto quadrante. Vocês querem perguntar até aí, gente? Gente? Não. Eita, Não. povo. E para terminar, ele mostra para a gente, desenhe o plano cartesiano no seu caderno, em seguida localize os pontos abaixo, identifique também seus respectivos quadrantes.
Ponto P, menos 3 de 4. Ponto P, menos 3 de x e 4 de y. Ponto M, 0 e 5. Ponto M, 0 do x e 5 do y. Menos 5, aliás. Ponto N, menos 4 e menos 3. Está aqui, ó. Ponto N, menos 4 e menos 6. Pontos K, 5 e 0. Ponto K, 5 e 0. O que vocês vão fazer? Eu vou passar para vocês a atividade. Essa atividade ela deve ser copiada, respondida. Vocês precisam fazer o desenho da atividade. Não é só mandar a resposta final, não adianta. Vocês vão precisar usar uma régua. Quem não tem régua, precisa utilizar como se fosse uma tábua ou alguma coisa para ajudar você, para poder fazer os desenhos. Eu vou mostrar para vocês bem direitinho a atividade para vocês fazerem em casa. E me mandar quinta-feira, antes da aula. Tá dando para ver? Sim. Sim. A primeira questão, vocês vão fazer um plano cartesiano e vão desenhar esses pontos aí. Então, vou convidar vocês. Vocês vão fazer um plano, leva o caderno, a folha do caderno todinha para fazer esse plano cartesiano. Vão fazer um plano cartesiano para poder desenhar. Aí vem o 2, localizar onde está as coordenadas de cada um. Onde é que fica o vestuário feminino, o vestuário masculino, o ginásio, a piscina. Terceiro, o plano cartesiano para dizer os pontos. E aqui vai dizer em qual quadrante se encontra cada um. Aqui você vai falar qual vai ser a resposta correta. E aí, deu para entender como será? Sim. Ok. Teremos aula